galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, você já está acostumado aí com o ritmo da nossa aula, então hoje o que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar coesão textual. A sequência é sempre importante e você vai perceber que alguns termos parecem voltar à tona. Ou seja, Sidney, isso está repetitivo? Não, a intenção nunca é essa. Não é ficar repetindo algo desnecessário, é, na verdade, massificar o processo. Lembra que eu disse a vocês que a análise textual só começa na análise gramatical? Então, na língua portuguesa, está tudo interligado. Só para citar como um exemplo, imagina o seguinte, se eu estivesse aqui trabalhando uma aula de vozes verbais. Só para você conseguir entender vozes verbais, você tem de ter noção de transitividade verbal, você tem de ter noção de tipos de sujeito, você tem de ter noção de concordância verbal para poder entender as vozes verbais. Então, olha só a misturada que tem aí. Então, meu companheiro, a nossa intenção aqui sempre vai ser o quê? Massificar o conhecimento. Só massificando que nós vamos fazer a diferença. Só para citar como exemplo, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu sempre digo para o meu aluno, eu trabalhei aqui no Rio, em grandes colégios, e talvez os colégios mais fortes que tem aqui são os colégios católicos. Os colégios que são caros, né, e que a galera tem grana para pagar. Qual é a diferença deste colégio para um colégio, de repente, de mercado, que até é bom também? A diferença é o tanto de vezes que esse camarada vai massificar o conhecimento. É óbvio que vai contar também a educação que essa criança já tem em casa, já tem dinheiro, mas a massificação do conteúdo é que conta. Então, se liga só. Imagina você que já faz um curso no outro local. Você vai ver um determinado assunto, pronto, e acabou. Imagina você trabalhando uma redação. O que você precisa fazer para melhorar na sua redação, seja aqui ou em qualquer outro cursinho? Você, primeiro, precisa ler bastante. E eu já disse a vocês em aulas anteriores que nós precisamos ler o editorial e algumas revistas e jornais de importância, de excelência. E você precisa produzir. Ah, professor, como é que vai ficar isso daí? Se Deus quiser, em breve, a gente vai ter uma plataforma aqui importante para isso. Mas você precisa produzir. Enquanto você ainda está temeroso com o seu texto, faça o seguinte, mostra para o namorado, mostra para a namorada, mostra para a mãe, mostra para o pai, mostra para uma professora. Então, trabalhe assim, mas nunca deixe de produzir. Não adianta nada você ficar aqui prestando atenção na aula, olhando para essa cara feia e no final das contas nunca produzir um texto. Eu tive um aluno, eu fiquei com pena dele na época, eu dei aula para ele durante o ano inteiro. E ele não me entregava uma redação. Chegou o grande dia do concurso, ele sabia como produzir, porque ele já tinha aprendido, mas ele não produzia. Ele não, ele ficava com vergonha. Ah, sim, depois eu entrego, coisa e tal, mas aquilo era vergonha. Vergonha boba. Ah, mas você é professor de língua portuguesa, você vai ver meu erro. Meu Deus do céu, você só aprende errando. Então, ele ficou com tanta vergonha que ele não me entregou o texto durante o ano. O que aconteceu lá no concurso? Mandou bem na prova de língua portuguesa, chegou na hora da redação, travou. Não conseguiu fazer nem a introdução. E você não quer passar por isso, não é não? Então vamos lá, vamos começar a entender o que é a coesão textual. Então se liga só, quando eu estou falando, e vocês já perceberam que eu gosto de falar bastante, eu posso várias vezes repetir determinados termos, e isso não causa estranheza. Agora, quando eu escrevo e repito, isso vai causar um estranhamento, porque o avaliador vai perceber a pobreza de vocabulário que você tem. Para evitar isso, eu vou utilizar quem? A coesão textual. Basicamente, no nosso caso aqui no Enem, nós trabalhamos dois tipos de coesão. Nós trabalhamos a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é isso? A coesão da referência é para evitar muitas das vezes a repetição de um termo, ou meramente para fazer uma referência a um outro elemento. Então, basicamente, a gente tem um pronome que vai fazer referência a um substantivo. Nada impede que eu tenha substantivo fazendo referência a substantivo também, mas o elemento básico da coesão referencial é
o pronome. E se eu não me engano, eu já disse a vocês, são 3 pronomes muito importantes. Os outros entram na brincadeira também? Eles entram, mas o pronome relativo, o demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono são extremamente importantes para nós. Agora, o que é a coesão sequencial? É aquela que vai trabalhar a sequência das ideias, dentro ali do texto, trabalhando entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos e por aí vai. E sequência de que tipo de ideia? Ué, das ideias, dos sentidos, de causa, de consequência, de finalidade, de oposição, de adição, de proporcionalidade e por aí vai. Então, se eu consigo tornar um texto coeso, e essa coesão tende a ver também com a estrutura que eu já mostrei a vocês, se você consegue conectar as frases, os elementos, consegue conectar os períodos, os parágrafos, consegue manter uma progressão lógica do sentido, isso daí tudo está te auxiliando na coerência. Então, a parte da macroestrutura, como nós trabalhamos em aulas anteriores, está garantida. Vai depender o que agora? Da microestrutura, que é a parte gramatical, e que nós também ainda vamos trabalhar. Beleza? Então, vamos deixar de enrolação e vamos ver como é que o negócio funciona. Ó, vem aqui comigo. Ó. Coesão textual. Um texto é um conjunto de parágrafos formados por conjuntos de frases, formadas por conjuntos de orações, formadas por conjuntos de palavras. A conexão entre essas partes de um texto formam a coesão textual. Então, se liga só. Quando a gente fala em texto, a gente pensa nisso daqui. É um tecido. Já, na continuidade do material, eu vou mencionar isso daqui mais uma vez. E aí, você vai perceber que ele vai se conectar. São frases, são orações, são períodos e por aí vai. Sabe por quê? Quando eu digo a vocês que a gente tem uma análise gramatical antes da análise textual, é porque tudo começa numa estrutura gramatical, que é o morfema, que é a menor unidade significativa de uma palavra. Diante do morfema, a gente parte para a palavra, depois parte para a função sintática, depois a gente parte para uma oração, um período, um parágrafo, e o texto. Ah, agora sim, a gente tem o parágrafo, o texto, tudo bonitinho. Então, eu poderia pensar em morfema, palavra, função sintática. Ah, mas se eu quiser botar a frase aí, já nem precisa, não tem necessidade. Então, se liga só aqui, ó, comigo. Até aqui, o período, eu tenho uma análise gramatical. E quando eu falo de período, parágrafo e texto, eu tenho a análise textual. Como eu vou conseguir fazer uma análise textual sem o período? E como eu vou conseguir chegar ao período sem ter passado por todo o outro processo gramatical? Não tem como. Então, eu quero massificar várias e várias vezes. Eu tenho na língua portuguesa tudo interligado, tudo depende de um contexto. Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui para valer agora, para você entender tudo isso que eu quero falar. Olha só. Quando a gente trabalha, a expressão texto em latim, a palavra texto que a gente tem, ela vem do latim que significa testum ou testum. E isso significa tecido. Assim como eu mostrei para vocês aquele desenhozinho, essa camisa aqui é um tecido. Opa, a formação é a mesma? É. Esse tecido, ele é cortado, ele é entrelaçado. Você não consegue ver de longe, talvez aí na câmera, mas aqui de perto eu consigo ver. E o que tem aqui no meio? São as famosas entrelinhas. Então, quando eu faço isso daqui, ó, aqui no meio eu tenho as chamadas entrelinhas.
Sabe o que significa? Que essas entrelinhas são preenchidas com o teu conhecimento de mundo. Então, você vai fazer a leitura de um texto, e eu posso pegar o mesmo texto que você está lendo e interpretar de forma diferente, ou de forma similar, só que ampliada. Por quê? Porque o meu conhecimento de mundo é diferente do teu conhecimento de mundo. Ou talvez, dependendo do texto em análise, a minha interpretação vai ser de forma reduzida. Por quê? Porque, de repente, é um assunto que você domina mais do que eu. Então, gente, eu quero que vocês entendam que um texto, ele pode adquirir diversas nuances de acordo com o teu conhecimento de mundo. Imagina um grande clássico da literatura, o Dom Casmurro do Machado de Assis. Você pega esse livro com 13 anos, ou com 14, você vai odiar. Pega o mesmo livro com 25 anos, você vai adorar. Aí você vai falar, poxa, como é que eu não gostava deste livro e agora eu gosto? Porque o teu conhecimento de mundo ampliou. Então você vai perceber que textos bons devem ser lidos sempre, até mesmo porque você vai ampliar o teu conhecimento de mundo e cada leitura você vai perceber algo a mais. É por isso que a gente não pode ter preguiça no dia de fazer a prova de língua portuguesa de voltar ao texto, porque cada leitura que eu faço mais atenta, eu percebo algo melhor, tranquilo? Então vamos lá, ó. Vamos entender o que é essa coesão textual. Eu destaquei aqui algumas palavras em vermelho para você poder perceber melhor. Então, olha aqui comigo, ó. Os alunos chegaram cedo. Isso daqui é o meu primeiro período, é a minha primeira sentença, em que eu tenho alunos funcionando como sujeito, eu tenho um verbo que é intransitivo e eu tenho cedo, que é um adjunto adverbial temporal. Tranquilo. Beleza. Agora, vamos analisar a intenção. Sempre tem uma intenção numa sentença, nunca é a esmo. Então, olha só. Os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada. E aí, entenda, esse mais é uma conjunção adversativa. Lembra que eu disse a vocês? Devemos gravar as conjunções. Então, olha a importância. Eu tenho aqui uma conjunção adversativa que indica oposição. E vamos entender por quê. Caramba, se eles chegaram cedo, os alunos chegaram cedo, mas a porta da sala estava fechada, a gente consegue presumir que teve uma quebra da lógica. Porque se teve uma oposição, teve uma quebra da lógica. Afinal de contas, eles chegaram cedo e normalmente o local está o quê? Aberto. Mas a porta da sala estava o quê? Fechada. Decidiram. Quem decidiu? Olha só, olha só. Eu estou trabalhando aqui com um verbo que vai fazer um processo de referenciação. Então, lembra que eu disse? Basicamente é o pronome que a gente trabalha, mas nada impede de um substantivo fazer referência a um substantivo, nada impede de um verbo me mostrar esse processo. Então, olha aqui, decidiram. Quem foi que decidiu? Os alunos. Então, eu precisei escrever de novo a palavra alunos? Não precisei. Bastou utilizar quem? Um verbo. Então, ó, decidiram. Então é uma conjunção conclusiva. Ó, decidiram então passar na secretaria. Opa, por que os camaradas decidiram passar na secretaria? Porque sempre que eles chegavam cedo, a porta estava o quê? Aberta. Diante da situação de a porta estar fechada, eles concluíram melhor ir à secretaria para tentar resolver o problema. E foi o que aconteceu, ó. Decidiram então, decidiram portanto, né? É assim que eu posso. Decidiram dessa forma passar na secretaria, a fim de descobrir o que aconteceu. Essa estrutura, essa locução a fim de, ela indica finalidade. Eu até poderia substituir pela preposição para. Então, eu poderia colocar aqui, ó, passar na secretaria para descobrir o que aconteceu. Então, se aqui indica finalidade, vamos analisar o processo. Os alunos chegaram cedo, esperavam a porta aberta.
mas não estava. Diante de não estar aberta, diante dessa quebra da expectativa deles, eles decidiram, então eles concluíram que era melhor passar na secretaria. Só que eles foram com um objetivo, com uma finalidade, que era o quê? Descobrir o que aconteceu. Perfeito. No caminho, ou seja, olha o que a gente está percebendo aqui. Eles não chegaram até a secretaria. No meio do caminho, os discentes, quem são os discentes? São os próprios alunos. Então, mais uma vez, uma retomada, sem ter de reescrever a palavra alunos, os discentes encontraram a diretora, a qual, aqui eu tenho um pronome relativo que está fazendo referência ao termo diretora, lhes disse que o professor estava doente. Então, nesse contexto, vamos pensar aqui nesse verbo. Quem diz alguma coisa a alguém. Então, quem foi que disse? A diretora. O que ela disse? Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.